A paz de Deus, amados irmãos, continuando a leitura bíblica hoje em Gênesis 38, diz assim: Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Irá. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá. E tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome E tomou e concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibé. Quando ela o teve. Então, Judá, um dos filhos ali mais velho de Israel, que era Jacó, que passou a se chamar Israel, ele casou, com uma moça lá e ele teve 3 filhos com ela, e esses filhos cresceram. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher do seu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a teu irmão. Então, Onã ali recebeu uma ordem do pai dele, de assumir ali a nora dele, que já era viúva, e de gerar sementes para o irmão dele, mas ele não gostou dessa ideia de gerar sementes para o irmão dele, então toda vez que ele entrava a Tamar, ele lançava a semente dele por terra, e não gerava filhos, mas ele fazia isso no oculto, mas Deus estava vendo, e Deus é justo. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porque disse: Para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, e ficou na casa de seu pai. Então ele mandou Tamar ficar na casa voltar, para a parentela dela, voltar para o pai dela, e ficar lá viúva até que Selá, o filho mais novo, crescesse, mas na verdade ele não queria dar Selá para casar com ela, para gerar filhos com ela. E antigamente era muito importante as mulheres terem filhos, porque as mulheres não trabalhavam, Então eram os filhos que iam sustentá-las na velhice. Então ter uma semente, além de ser algo assim que significava que a mulher estava em dia com o Senhor, porque muitas mulheres eram estéril, Deus as deixava estéril, e quando elas oravam, Deus abria a matre, então era uma honra ter um filho, Ainda é uma honra, ter um filho, mas naquele tempo era visto pela sociedade como algo assim, que aquela mulher foi ouvida do Senhor, Foi ouvida pelo Senhor, e quando ela não tinha, então ela não era. Mas os filhos dele eram maus, e na cabeça dele ele achava que era porque estava casando com Tamar e estava morrendo, mas na verdade não era por isso, eles estavam morrendo porque eles eram maus, Era por causa da maldade deles, não era por causa dela. E aí ele manda ela esperar lá, mas ele não tem intenção de dar Selá por marido a ela, Não tem essa intenção. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá, e depois se consolou Judá, e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Tiná, ele e Ira, seu amigo, e o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Tiná, e a tosquiar suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez, e cobriu-se com véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Tiná, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo
Vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho, e disse: Vem, peço-te, deixar-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entre a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dá-me penhor, até que o envie. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o cajado, que está na tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se, foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos de sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-o ela, para que porventura não venhamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tira-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a teu sogro: Do varão de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem és este selo, este lenço, este cajado? E conheceu Judá, e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando ela à luz, que pôs fora a mão. E a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: Como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Penaz. E depois saiu teu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Então, aí ela teve essa ideia, né, de ficar ali com o sogro dela, ficou, né? Não sei se ela já sabia, preveu lá que ele ia querer estar com ela, mas aconteceu tudo isso, né? E ela acabou ficando com o sogro dela e tendo 2 filhos. E aí ela ia ser morta, né? Queimada, porque ela estava grávida, sendo viúva, né? Não tendo homem algum. Mas ele viu ali, como ela tinha separado o lenço, o cajado e o selo dele, né? Ele viu que era dele. E ele falou assim: Não, maior foi o meu pecado, porque eu não dei o meu filho menor a Tamar. E aí, assim, ele teve 2 filhos da nora dele, né? Deus abençoou ele, deu 2 filhos para ele, né? Os 2 filhos que ele tinha perdido através da nora dele. E aí continua. Gênesis 39. José em casa de Potifar. E José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão do Egito, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que
o pusera sobre sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Olha que lindo, né? José, né, tinha sido ali vendido pelos irmãos dele, né, que foram muito cruéis, né? Venderam ele e depois ainda tiveram coragem de falar para o pai dele que ele estava morto, né? Mas Deus estava com José, né? Tudo isso era plano do Senhor, né? O Senhor estava com ele. E onde ele estava, por mais triste que ele estava lá com saudade da família dele, mas ele trabalhava certinho e Deus era com ele. Tudo que estava na mão dele prosperava, né? Assim é como a gente, né? Que serve a Deus, né? Todos os lugares que a gente vai, o nosso trabalho prospera no Senhor. Deus é maravilhoso. Continuando. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José e não lhe dando ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pelo vestido, dizendo: Deita-te comigo. Ele deixou o seu vestido na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão, e fugira para fora, chamou os homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxeram-nos o varão hebreu, para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou o seu vestido comigo, e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Venho a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo conforme a estas mesmas palavras, Conforme a estas mesmas palavras me fez o teu servo. A sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, e o entregou à casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. E aconteceu sobre ele estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. Ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha que maravilha, né? Servir o Senhor, né? Então ali, José injustamente foi lançado na prisão, mas como Deus era com ele, né? Ele encontrou graça lá, achou graça lá nos olhos do carcereiro Mor, né? O carcereiro Mor se agradou dele, né? Se gostou dele e deixou tudo a prisão nas mãos dele. Então ele estava ali, ele estava preso, né? Ele não podia voltar para o pai dele, claro, mas ele estava ali como um chefe, né? Cuidando de tudo, né? Ele não estava sendo maltratado porque o Senhor estava com ele.
E o carcereiro mor deixou tudo nas mãos dele, todos os presos, todas as coisas que tinha que fazer lá, ele fazia e Deus estava abençoando ele, né? Que maravilha, né? Assim é a vida do cristão, né? A gente passa batalhas, lutas, né? Mas o Senhor sempre está conosco, né? Em todas as dificuldades. Então é isso, finalizou aqui o Gênesis 39, né? Amanhã a gente continua em Gênesis 40. Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite.